Seja muito bem-vindo a mais um episódio do LexiCast. Essa segunda temporada, ela tá assim tremenda. Seja bem-vindo, eu sou Renan Magalhães, sou seu anfitrião aqui, CEO da Lex, e hoje nós vamos falar de um tema, meu amigo, esse tema tem agitado o mundo, tem agitado globalmente o mercado financeiro, as pessoas, os governos. Nós vamos falar de inteligência artificial. E hoje eu quero trazer uma abordagem aqui de como a inteligência artificial já está e vai transformar muito o mercado imobiliário. Então já se ajeite aí no sofá, já se ajeite aí no seu telefone, no seu computador, na sua televisão, porque esse telefone, aperte seus cintos, porque esse episódio vai ser fenomenal. E para poder falar desse tema aqui hoje comigo, nós buscamos mesmo assim, qual que é a autoridade dentro de inteligência artificial no mercado imobiliário brasileiro? Eu achei um cara. Esse cara, meu amigo, esse cara conhece, esse cara é mestre no que ele vai falar. Então receba aqui, com muito entusiasmo, meu amigo Ramon, da Morada AI. A Morada é uma empresa que está assim, revolucionando de verdade, abalando as bases do mercado imobiliário, quando o assunto é inteligência artificial. E eu tenho privilégio, além de ser um admirador, de ser um fã, de ser um parceiro de negócio dele, porque a Lex é parceira da Morada, além de tudo, de poder desfrutar da amizade desse cara, que é um legendário como eu. A gente se conheceu e se conectou na montanha, a partir disso é um privilégio aí de poder estar caminhando junto aí também no mercado, na transformação, na disrupção do mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Ramon. Muito obrigado, Renan. Um prazer estar aqui junto com você, um grande prazer, assim, a gente poder compartilhar, conversar um pouco sobre inteligência artificial aplicada no mercado imobiliário, né? Na Morada, a gente tem a oportunidade, a gente tem a satisfação de hoje atender mais de 100 mil pessoas todos os meses com a inteligência artificial. Ou seja, aquele assunto que era uma promessa, era uma dúvida, será que vai, será que não vai? Hoje é uma realidade. Então, incorporadoras imobiliárias de todo o Brasil, todos os estados, todos os DDDs estão sendo atendidos por inteligência artificial, 100% automatizado, com um nível de qualidade de atendimento superior ao do ser humano. Então, acho que é isso que a gente tem conseguido trazer para o mercado, é isso que a gente tem oferecido para os nossos parceiros e que gera, de fato, uma revolução. Muda a abordagem. Como você passa a desenhar um processo de atendimento de altíssima qualidade, agora com a ajuda de inteligência artificial. Bom, é um grande prazer para mim estar aqui, né? Um agradecimento em nome de toda a turma da Morada, né? O pessoal, assim, fica super feliz quando a gente consegue compartilhar todo o trabalho que eles estão construindo. Para a gente é um prazer ser parceiro da Lex e, poxa, irmãos de montanha, né? Então nós vamos junto em todos os projetos, todos os desafios, né? Isso aí, olha só. Você já entendeu que a coisa já começou forte, né? Já começou forte. E aqui, Ramon, eu quero começar assim, você já falou um pouco da Morada em números, 100 mil pessoas atendidas por mês. Por mês. 100% do território nacional abrangido. Dezenas ou centenas de construtoras e incorporadoras que já aplicam inteligência artificial através da Morada. Você que provavelmente conversa com os maiores players, com os principais players do mercado, a chance de você estar passando por uma plataforma de inteligência da Morada AI é muito grande. Né? Com certeza. É muito grande. E aí, a primeira questão. Hoje, como propósito de existência, a Lex trabalha com o propósito de facilitar o jeito das pessoas viverem. E quando a gente olha para isso, e olhou para a Morada, e a gente foi buscar mesmo o que existia de melhor, porque na Lex você vai encontrar uma coisa, o que existe do melhor do mercado, em todas as frentes. Nós nos deparamos com a Morada e as soluções de inteligência artificial. Como que a inteligência artificial, Ramon, pode e está facilitando o jeito das pessoas viverem? De diversas formas, né? Diversas formas. Eu acho que assim, existe um grupo de aplicações de inteligência artificial que você acaba utilizando sem perceber.
Então, quando você coloca um caminho no Waze, quando você escolhe ou seleciona algo no Spotify para ouvir uma música, quando você está escrevendo um texto e tem uma recomendação de um ajuste de português ou de sintaxe, você já está utilizando inteligência artificial. Tudo isso já é inteligência artificial? Já é inteligência artificial. Talvez o algoritmo de inteligência artificial mais utilizado do mundo é aquele que te sugere palavras ao digitar no seu celular. Uau! Então, quando você está ali no Android, celular com Android, e você começa a movimentar o seu dedo, e em geral você erra, mas o algoritmo conserta para você, talvez seja o algoritmo de inteligência artificial mais utilizado no mundo. Aquilo é inteligência artificial, aprendendo com o seu padrão de digitação, com a sua forma de conversar e te auxiliando a reduzir os seus erros na digitação. Então, assim, acho que tem um grupo de aplicações que é aquilo que você já está utilizando. De uma forma ou de outra, você já faz parte desse universo. E acho que isso é cada vez mais comum. E vai ser cada vez mais comum. Ferramentas já existentes que passam a incorporar recursos de inteligência artificial. Então, não é uma solução que nasce 100% inteligência artificial. É uma solução que vai se transformando com a utilização de IA. Vou pegar um caso bastante útil, que tem sido muito utilizado hoje. Você vai escrever um e-mail no seu Gmail. Sim. Começa a escrever um e-mail, e aí daí a pouco aparece um ícone do lado, que parece uma varinha mágica, e aí você aperta e ele sugere o texto. Você já tinha o seu e-mail, você já utiliza o Gmail, e aparece um novo recurso ali do lado. Ou quando você está fazendo uma apresentação, você precisa de uma imagem, você pode pegar uma imagem de um banco de imagens, ou você pode pedir a inteligência artificial. Gera para mim uma imagem de 2 homens sentados em uma mesa, gravando um podcast, escrito atrás LexiCast, e aí ela gera uma imagem para você utilizar na sua apresentação. Então, esse é um grupo de ferramentas que você já utiliza, e ela passa a incorporar recursos de inteligência artificial para facilitar o seu dia a dia. Agora, existe um segundo grupo de ferramentas, que são aquelas que são o que a gente chama de AI First. Ela nasceu AI. Ela foi concebida no universo de inteligência artificial. E a gente tem dezenas de aplicações. Por exemplo, hoje existe uma solução de banco orientada à inteligência artificial dentro do WhatsApp. É mais ou menos o seguinte, você grava um áudio falando assim, faz um Pix pro Renan. Uau! Aí ele fala assim, mas o Renan que você fez um Pix semana passada, ele mesmo. Transfere o recurso para ele, ok, confirma, transferência já foi feita. Isso é teste ou isso já é realidade? Isso é realidade, tem centenas de milhares de pessoas já utilizando no Brasil. Uau! O banco que você manipula os seus dados, as suas movimentações financeiras, são todas utilizando inteligência artificial. Então, esse já é uma nova geração. É a tecnologia, é a ferramenta que já nasce a partir dos recursos mais avançados que existem de IA. E aí tem vários exemplos, né? Então, eu estava falando sobre apresentações de PowerPoint. Hoje, você consegue pegar um texto, colar em uma ferramenta e fala assim, faz uma apresentação disso para mim. Ele já organiza os slides, já coloca a imagem, separa em tópicos, já faz tudo. Ou você conversa com o equipamento, ou você tem soluções de predição de vendas. Você tem hoje CRMs orientados à inteligência artificial. Esse é um caso espetacular. O CRM, por natureza, é uma ferramenta que você trabalha para ele. Você trabalha para ele o tempo inteiro. Você entra, você preenche o dado, você trabalha para o CRM. O que é o CRM baseado em IA? Ele, de fato, trabalha para você. Ele fala, olha, Ramon, você está negociando com o Renan. Você está negociando com o Renan. E nessa negociação com o Renan, você já conhece o perfil dele. O que a inteligência artificial vai fazer para você? Ela vai te sugerir os próximos passos naquela negociação. Então, isso já é algo real. Um CRM que ele te sugere as etapas da negociação. Ao invés de você trabalhar para ele, ele trabalha para você. Então, esses são alguns poucos exemplos de ferramentas que já nasceram dentro de um novo paradigma. O paradigma de que a IA aumenta a minha produtividade, reduz atividades que são operacionais para que eu tenha uma maior produtividade. Ramon, você entrou em 2 temas que são, assim, extremamente polêmicos. E eu quero te dizer que você pode se preparar para um episódio polêmico. Porque eu preciso levantar isso aqui para que você
a audiência aqui do nosso LexiCast saia mesmo com clareza sobre como esse tema está sendo abordado e aplicado no mercado imobiliário, que vai ser mercado que também envolve o mercado de finanças, enfim, envolve a sua vida. Quando a gente pensa nessa solução de IA para o mercado financeiro que você colocou, primeiro nesse ponto, Sim. A IA vai aumentar as fraudes e possibilidades de fraudes em transações como essa? Ela tem o potencial de que isso aconteça. Tem o potencial. Então, por exemplo, quando você tem em fase de campanha eleitoral vídeos que são construídos e você olha e fala assim, olha, é igual aquele político, mas a fala não é uma fala coerente com a visão daquele político, ou seja, é uma fake news, está sendo utilizada inteligência artificial. Então, assim, como toda tecnologia, a gente tem um grande grupo de pessoas que utiliza ela para o bem e que utiliza para fins inadequados. E inteligência artificial é uma tecnologia que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Em transações financeiras, em criação de notícias falsas, em execução de processos com fraude. Então, todos esses pontos são pontos que a gente precisa regular a tecnologia. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia que ela nasce com viés, com direcionamento. Esse viés, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Aí entra qual que é o tipo de aplicação que você vai construir. Agora, em contramedida, já estão sendo construídas dezenas de ferramentas para encontrar essas situações. Então, pegar um caso, uma coisa bastante antiga, antivírus. Antivírus hoje é 100% direcionado por inteligência artificial. Ferramentas de detecção de fraude, ferramentas de detecção de invasão, 100% direcionadas por inteligência artificial. Ou seja, a tecnologia protege a própria tecnologia. Exatamente. Porque, de fato, Ramon, nós não temos como humanidade impedir de que coisas listas e criadas para o bem sejam usadas para o mal. Exatamente. Talvez a maioria das coisas utilizadas para o mal foram criadas para o bem. Você pega, por exemplo, as drogas. Tudo aquilo que tem devastado a humanidade como drogas e destruindo vidas, muito provavelmente nasceram de remédios pesquisados para curar doenças e salvar vidas. Sim. Mas a manipulação daquilo transformou aquilo num viés totalmente distorcido. Então, o problema não está naquilo que foi criado, mas na aplicação que se deu. Um outro exemplo é a estrutura de criptomoedas. Então, a estrutura de criptomoedas, ela foi, em certa parte, concebida para que você conseguisse fazer pagamentos na aquisição de drogas sem que o recurso pudesse ser rastreado. Ou ela passou a ser utilizada nesse ambiente. Mas o objetivo finalístico daquela tecnologia não é essa, né? E aí a gente consegue ter um uso, ao meu ver, eu sou uma pessoa positivista por natureza. Eu acredito que o mundo está melhorando, que todos os dias a gente evolui de forma positiva, eu acredito nisso. Eu não sou da turma que acredita que cada dia o mundo está pior. Eu acredito que estamos melhorando, estamos evoluindo como sociedade. E a gente tem muita aplicação positiva. Então, trazendo para o mercado imobiliário. E aí eu vou trazer uma situação real e presente milhares de vezes todos os dias. Você entra em um site de uma incorporadora e você vai e pergunta a respeito de um apartamento, uma casa, a respeito de um imóvel. A inteligência artificial te responde. É isso que a gente faz na Morada. Em um determinado momento, aquela pessoa que está interessada no imóvel gosta da conversa. Ela está conversando com uma IA, mas ela gosta da conversa. E aí ela começa a ter uma conversa como se ela estivesse conversando com uma mulher. Pergunta quem ela é, quais são os gostos, chega a querer chamar para sair, para ver o comportamento, e aí chega no ponto extremo para a gente, que é aquela pessoa se empolga a um ponto de mandar uma foto inadequada para a inteligência artificial. Aí você fala assim, mas qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, a jornada do mercado imobiliário, ela é digital para o presencial.
Você começa identificando o imóvel no virtual, mas você vai visitar. E quando você vai visitar, você vai ser acompanhado por um corretor. Aquele corretor vai receber esse histórico de conversa. O que ele vai receber? A foto inadequada. Inadequada. Aí foi desenvolvida uma inteligência artificial, lá na Morada a gente aplica isso, do que a gente chama de imagens not safe for work, ou seja, imagens que não são seguras para trabalhar. A gente bloqueia antes. Uau, a própria inteligência artificial já conseguiu fazer isso. Aí você fala assim, mas isso acontece? Só uns 15 mil casos por mês. Que isso? Então, assim, você tem a inteligência artificial facilitando um processo, mas sendo utilizada de uma forma inadequada. Aí você cria uma outra inteligência artificial para restringir o dano daquilo que está sendo proposto. E tornar que aquela jornada continue segura. Continue sendo segura, exatamente. Na tua fala inicial, você coloca como que a Morada tem transformado essa jornada de atendimento e principalmente de pré-atendimento, de qualificação. Recentemente saiu um artigo de uma grande autoridade internacional dizendo da preocupação que a IA pode gerar uma devassa em setores como setores de atendimento, enfim, setores onde você tem uma massificação gigante de emprego hoje, às vezes mão de obra um pouco menos qualificada, ou mesmo até mais qualificada, como programação e tudo mais, e um receio de que a IA vá gerar um índice de extinção de emprego absurdo num futuro próximo. Qual que é a tua visão sobre isso? Então, a visão que a gente tem na Morada a respeito disso é que nós estamos num momento de ruptura de mercado, um momento de transformação. Se a gente fosse 1760, a gente teve Revolução Industrial, a gente está passando por uma outra revolução. E quando acontece uma revolução, você precisa ter uma ressignificação dos postos de trabalho. Então, de fato, muitas atividades que são repetitivas, que não têm um nível de agregação de valor tão alto, ela tende a ficar mais de lado. Ela não vai acabar, mas ela vai sendo aos poucos sendo substituída. E na medida que outras funções vão surgindo. Então, voltando lá na Revolução Industrial, várias atividades que eram manuais foram extintas. E dezenas de outras atividades foram criadas. Então, um processo de ressignificação. O que a gente consegue ver de uma forma muito clara, e existe quase que um jargão, quase que um slogan que foi criado no mercado, é que a IA não substitui o seu trabalho, mas a pessoa que utiliza a IA, essa sim substitui você. Por quê? Nós estamos falando de pessoas mais produtivas. Pessoas mais produtivas. Por exemplo, ontem nós passávamos na Morada por um processo de desenvolvimento de líderes. E várias técnicas e vários métodos sendo aplicados, etc. Em um determinado momento, um daqueles métodos, eu falei, como que nós vamos usar isso na Morada? IA. Estou estudando o método X no contexto da Morada, com desafios na área tal. Qual que é a sugestão? Me economizou algumas páginas de leitura. Então, na verdade, eu fui mais produtivo. A reunião de hoje cedo com aquele mesmo time de liderança já foi orientada àquelas questões. Então, assim, o que a gente vê é que pessoas que não estão utilizando a tecnologia da forma adequada ou organizações que não estão empoderando seus colaboradores e dando eles a possibilidade de utilizar inteligência artificial, de uma forma geral, vão ficar desatualizados. Agora, aquelas organizações que trazem IA para o dia a dia, para o colaborador ganhar produtividade, elas vão ganhar muito destaque no mercado. Muito destaque. Por quê? A atividade repetitiva, ela vai acabando. E aí o ser humano vai tendo a possibilidade de gastar mais tempo em atividades criativas. E a atividade criativa é o que faz com que o seu negócio se destaque. Então você tem uma oportunidade. A oportunidade é, vamos resolver aquilo que é mecanizado de forma mais rápida? Vamos. Agora, essas pessoas têm tempo para fazer outras atividades de maior valor agregado. Atender, por exemplo, no caso de atendimento. Isso é muito comum nas incorporadoras. A gente vai e coloca uma tecnologia de IA para atender os clientes. E a pessoa falou, poxa, mas e o time de atendimento? O time de atendimento vai fazer cobrança. O time de atendimento vai apoiar o corretor. O time de atendimento vai apoiar a parte de financiamento. E aí você vai ressignificando a função.
Aí fala assim, poxa, mas tinha problema? Aí você descobre que você tinha problema no processo de crédito, você tinha problema no processo de pós-venda. Então você vai reorganizando as atividades e dando a possibilidade para as pessoas terem um outro nível de produtividade e qualificação, né? A gente acredita de verdade, Renan, que vai chegar um dia, e não está longe, onde algumas funções elas terão como requisito o conhecimento mínimo de inteligência artificial. A IA como base curricular. Exatamente. Eu estou contratando um atendente para minha incorporadora que tem que ter conhecimento da plataforma da Morada. Por quê? Porque aquela pessoa é mais produtiva. Ramon, um paralelo agora entre aumento da produtividade, que é um ponto que as empresas estão olhando, que a gente também enxerga, e um contraponto disso, que é uma outra discussão sobre a IA, que é a IA como um meio de fazer as pessoas estarem mais burras e mais preguiçosas, porque agora ela estuda menos, agora ela vai mais, a IA em tese resolve meu problema, então não preciso mais ler, não preciso mais estudar. E essa questão? Então, aí é uma situação bem complicada, né, Renan? Assim, como dá para perceber, eu passei por uma cirurgia, né, carequinha aqui nas últimas 2 semanas atrás. E aí, durante o processo de recuperação, eu não podia utilizar o celular, por causa do pescoço. Eu não podia ficar o tempo inteiro na tela, né, por uma questão de posicionamento. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pensar. A única coisa que eu podia fazer, eu não podia trabalhar, eu não podia assistir um serviço de streaming, eu não podia usar meu celular. O que eu posso fazer? Eu posso pensar, eu posso cozinhar, eu posso fazer outras coisas. E aí vai ficando evidente o tempo que a tela tira da nossa vida. Aquele momento que você gasta do seu dia a dia usando uma tela e não necessariamente é um tempo produtivo. O que a gente tem visto, assim, de uma forma geral, é que, de novo, né, a tecnologia ela pode ser utilizada de uma forma positiva e de uma forma negativa, né? As redes sociais, de uma forma geral, os aplicativos que envolvem jogos, apostas, de uma forma geral, em certa medida, é um uso negativo da tecnologia. É onde você se vicia, você acostuma a ter estímulos positivos curtos, então você passa a não ter prazer em algumas atividades que levam mais tempo, porque você quer ter um prazer mais instantâneo, mais momentâneo. Então sim, a gente tem uma preocupação grande, pelo menos dentro da Morada, com esse processo, que é um processo onde eu te dou a tecnologia para que você possa crescer, para que você possa aprender, não para que você passe por um processo de emburrecimento. Agora, hoje é tecnologia, no passado foi desenho de processo. E antes foram outras coisas, ou seja, a gente tem aquela tendência nas organizações em querer tornar tudo o mais fácil de ser replicável. Então eu tenho um processo, ele se repete, eu vou lá e desenho passo a passo. E aí ao invés de dar oportunidade à pessoa construir algo, ela só pode repetir. Aí eu começo o processo de emburrecimento do meu funcionário. Ou seja, isso não nasceu com IA. Não nasceu com IA. Na verdade, ela é potencializado com IA. Ele é potencializado. E aí, de novo, o que a gente acredita? Na ressignificação do processo de aprendizado. Ressignificação. De fato, é muito difícil, por exemplo, os meus filhos, 14 e 11 anos de idade, chegar na sala de aula e ficar ouvindo um professor falar por 50 minutos algo que é extremamente teórico e na velocidade de 1x. É muito difícil. Por quê? Ele vê o conteúdo hoje em 2x, que é muito mais objetivo e aprende da mesma forma. Então, assim, eu acho que é, de novo, a necessidade da ressignificação. Eu preciso utilizar a inteligência artificial para aprender mais rápido. Eu preciso utilizar a tecnologia para aprender mais rápido. Agora, eu posso utilizar a inteligência artificial para acelerar o processo de emburrecimento do meu time. Cria para o meu time uma série de processos que eles vão seguir passo a passo. Pronto. Iniciou. Eu trabalhei durante muito tempo, um assunto polêmico, comentário polêmico, né? Trabalhei bastante tempo com certificação ISO 9001, na área de serviço. Na área de serviço, não na parte indústria, na área de serviço. E um trabalho danado.
padronizar processo, treinamento e não sei o quê, e não sei o quê. E depois de um ano, a conclusão foi muito clara. Nós fizemos um mega processo de emburrecimento do time. Ninguém mais podia ter opinião, ninguém mais podia mudar nada, estava tudo travado. A gente vive um mundo complexo. O que é o mundo complexo? O mundo complexo é aquele que tem muitas possibilidades, muitas conexões. E no mundo complexo, se você fizer a mesma atividade 2 vezes, o resultado vai ser diferente. Processo de venda. Eu posso atender 100 clientes seguindo o mesmo princípio, o resultado vai dar 100 vezes diferente. É um processo complexo. No mundo complexo, não adianta eu tentar robotizar as pessoas. O que a gente fazia? Chegava e ensinava para a pessoa, segue o processo, segue o passo a passo para atender um cliente. 3 meses treinando, 3 meses. Aí aquele funcionário sentava para te atender. Na primeira pergunta que você fez e que não estava no script, eu ficava desestruturado. Travou. Ou seja, vamos ensinar como que as pessoas têm uma visão crítica? Vamos ensinar como que elas constroem as suas perguntas e as suas respostas? Vamos ensiná-la a fazer uma leitura de qual que é a necessidade do cliente? E o processo, ele é importante? Mas é um detalhe. A relação humana, né, esse processo de leitura, ele é muito mais relevante do que cumprir processos. E a gente entra numa área que você é, talvez se não um dos maiores, o maior especialista hoje no nível de Brasil, que é a inteligência artificial como atendimento. Há muito tempo que a área de atendimento já tenta inserir tecnologia. E talvez uma das primeiras iniciativas, ou mais forte que nós vimos aí, de padronização e automação de atendimento foram os chatbots. Né? Exatamente. Chatbot, da maneira que vinha sendo aplicado, é inteligência artificial? Não necessariamente. Pode ser que sim, mas raramente. Em geral, é o que a gente chama de uma árvore de decisão. Lembra que era esse atendente aí com o scriptzinho. Exatamente. Né? Lembra da URA? Digite 1, ligava para um telefone, oi, você está sendo atendido, tal. Digite 1 para isso, digite 2 para aquilo. Aí você digitava 9. Eu não entendi. Voltando para o menu principal, digite 1 para isso, tal. Então, o que o chatbot fez, em certa medida, foi trazer para o WhatsApp ou para o webchat, aquela tela de navegação de internet, esse mesmo comportamento. Durante um determinado tempo, isso foi aceito. Porque era o que tinha. É o que tinha. E cumpriu o seu valor. Cumpriu o seu valor. Agora, as pessoas não toleram isso mais. Elas não toleram. Pra caramba. Porque assim, imagina, mercado imobiliário, de novo, né? Você chega a pessoa, chatbot. Qual o seu nome? Caso real dessa semana. Estava testando o chatbot de uma empresa que eu faria uma abordagem comercial. Então, qual o seu nome e sobrenome? Eu escrevi assim, não quero falar. Bom dia, não quero falar. Como assim? Bom dia, não quero falar. Ou seja, é isso, né? É uma coisa script sem inteligência nenhuma. E agora, então, vamos fazer um paralelo. Como é que é o IA nessa situação? Não quer falar? Ok. Você quer que eu te chame por um apelido? A IA, ela vai dar um jeitinho. Ok. Então, a partir de agora, eu te chamo de cliente. Tudo bem, cliente. Como que eu posso te ajudar? Ela consegue identificar e manobrar essa situação? Sim. Qual que é seu e-mail? Eu não quero escrever o meu e-mail. Tá bom, tudo bem, Ramon. Vamos seguir a nossa conversa? E vamos seguir. Sabe, então a IA, ela consegue contornar as objeções de uma forma mais fácil, né? E aí, voltando lá no caso do chatbot, o que ficava muito claro é que você não consegue, de novo, conversa em ambiente complexo. Tem muitas variáveis, você não consegue controlar todas as variáveis. Então você começava, qual que é o seu nome? Ramon. Seu sobrenome? Azevedo. Quando você nasceu? Tal. Onde você mora? Ali eu já estava irritado, né? Mas tudo bem. Aí daí a pouco eu falei assim, por que você quer comprar um imóvel? Aí eu falava, família está crescendo. Ok. Aonde você quer comprar o seu imóvel? Quando ele me perguntava onde eu quero comprar o imóvel, eu respondi errado lá em cima. Aí eu voltava, escrevi minha data de nascimento errado. Acabou a conversa, o chatbot não consegue lidar com isso, né? Porque ele é um script. E ele não consegue voltar naquele script. Com a inteligência artificial, como que é? Qual que é o seu nome? Pode mandar um áudio. Meu nome é Ramon, tenho 42 anos de idade, estou buscando uma casa na região da Pampulha. Todas as perguntas já estão respondidas. Todas.
Por que você está mudando? Por que você quer mudar? Eu quero mudar porque minha esposa está grávida. Ótimo, que legal. Tem uma casa aqui que tem uma área de lazer ideal para criança, etc. Aí eu vou falar assim, não, mas eu também estou mudando de trabalho. Pô, que bom. Então, parabéns. Você está com a esposa grávida, mas está tendo uma nova oportunidade de trabalho. Poxa, parabéns. Parabéns pelo momento. Isso é o que a IA faz. E a jornada é exatamente essa, assim, hoje esses níveis de atendimento, Ramon, já consegue chegar num nível do sujeito praticamente entender que está conversando com uma pessoa? Sim. Sim, assim, existe uma boa prática. A boa prática diz que a primeira mensagem você conta que é IA. Então, porque se não contar, a chance dela talvez nem descobrir isso no processo é grande. É de 100%. A gente conta. E mesmo assim, a pessoa lida como se fosse com o ser humano. Caso real. Uma senhora, dava para saber porque a gente ouviu o áudio depois, né? A gente monitora a qualidade de conversas. Então, aleatoriamente, pega uma conversa, vê se aquilo ali deu certo, o que deu certo, o que deu errado. Então, uma senhora conversando, perguntando a respeito de um imóvel, perfil Minha Casa Minha Vida. Mas eu tenho que dar entrada, tal. Como é que é? Como é que é aquela conversa sexta-feira à noite? Igual nós estamos conversando aqui. E aí você percebe a confusão, às vezes, que a pessoa faz em relação à inteligência artificial, que chegou no final da conversa, ela falou assim, por áudio. Minha filha, muito obrigado pela sua ajuda. Uma boa noite e Deus te abençoe. Ela realmente entendeu que ela estava conversando com uma atendente. Exatamente. O que a Mia fez? Muito obrigado. Boa noite para a senhora. E Deus te abençoe também. Olha só. Ou seja, um comportamento. A inteligência artificial, ela replica o comportamento humano. Para o bem e para o mal. Ramon, e tudo isso foi muito rápido, né? Morada, nós estamos falando de existência... 3 anos. 3 anos. 3 anos de existência. E, notadamente, coincidentemente, foi quando esse assunto começou a aparecer no mercado, exatamente isso. Início ali de 2022, final de 21, início de 22, quando isso começou a ficar mais latente no mercado, né? É muito rápida essa evolução num período tão curto, né? Muito rápido. A transformação ou a revolução da inteligência artificial, ela é muito diferente das demais revoluções. Porque, em geral, a revolução que envolve tecnologia de alto valor agregado, ela surge nas empresas e depois chega no ser humano, no funcionário, na pessoa física. Por exemplo, o celular, a internet... Os grandes equipamentos, o motor a combustão, de uma forma geral, as empresas compravam e nós adotávamos. E depois aquilo vai popularizando até chegar a você ter o seu próprio carro. Né? Então, primeiro tinha ali uma locomotiva, aquela locomotiva tinha um motor diferente, as empresas compravam, aquilo vai reduzindo de tamanho, começa a ter um caminhão, o carro para trabalhar, e daqui a pouco eu tenho o meu automóvel pessoal. A IA não. A IA, da forma como nós temos utilizado hoje, ela veio da pessoa física, que entrou lá no ChatGPT 2 anos atrás. E ela começou a utilizar aquilo dali, e aí ela chega na empresa e fala, por que eu não posso usar isso aqui? Por que o meu chatbot não pode ser substituído por uma conversa desse nível? Então, é uma revolução que veio da pessoa física, que passou a adotar e passou a colocar isso como objetivo da organização. Agora, não é um assunto recente. A popularização da IA é recente. O assunto IA é discutido há 70 anos. Sério? 70 anos. Eu trabalho com IA tem 10 anos. Então, quando a gente começou a Morada, a gente já tinha uma bagagem de 6 anos, 5 anos, bem densa, bem robusta em cima de IA. Só que o ChatGPT especificamente ajudou na popularização. E aí, é o que a gente conversava aqui um pouco antes, né? Tudo é inteligência artificial. Você vai no restaurante, as pessoas estão falando de inteligência artificial. Você entra no carro que foi chamado por um aplicativo, inteligência artificial. Você vai ser atendido à distância. Então, tudo é inteligência artificial. Porque nasceu da base, nasceu das pessoas. A adoção surgiu das pessoas e não necessariamente das organizações. Você citou há pouco uma das maiores revoluções da história recente da humanidade, que foi a Revolução Industrial. Isso transformou
absurdamente a sociedade e criou as bases para que hoje nós pudéssemos ser a sociedade que nós somos. Porque bens, produtos, serviços só podem chegar a 8 bilhões de pessoas no mundo porque alguns séculos atrás nós tivemos uma revolução que criou base para poder chegar num nível de produção que isso fosse possível e tornar possível a industrialização em larga escala, a ampliação do comércio mundial. Você acredita que o que nós estamos começando, o que nós já estamos vivendo, nós vamos olhar lá na frente, daqui a alguns anos, algumas décadas, e entender que nós tivemos uma revolução igual ou maior do que a revolução industrial causou no mundo? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. E assim, não tenho dúvida alguma e me sinto um privilegiado de fazer parte disso. Explicar por quê. Na época da Revolução Industrial, raramente, talvez não desse para citar nos dedos da mão, as pessoas que acompanharam esse processo todo. 60 anos, quando você tinha uma expectativa de vida de 45. Então, poucas pessoas viram aquilo de olhar e falar assim, olha, hoje é tudo manual, agora é tudo industrializado. Agora, no nosso caso, Renan, nós dois utilizamos biblioteca física. Eu comprei enciclopédia, irmão. Meu pai comprou uma enciclopédia pra mim. E era o sonho de um jovem, era ter uma enciclopédia. O sonho de um pai poder comprar uma enciclopédia pro seu filho. Nós usamos isso. Mas nós também usamos o kd.com.br, primeiro site com catálogo, o primeiro buscador com catálogo de sites do Brasil. Nós utilizamos o Google, que matou o KD. Nós vimos a revolução acontecer. Nós dois compramos guia 4 rodas. Nossa, era tão fantástico. Eu saía de viagem, eu saía desenhando a rota. Exato. E era assim e tal. E eu perguntando pro meu pai, mas essa estrada aqui é boa mesmo? Você já passou por lá? Exatamente. Eu lembro que uma vez a gente foi pro Pantanal seguindo 4 rodas e meu pai pedia pra eu era o navegador do meu pai. E aí em um determinado momento, pai, tem um B aqui, o que é? Ele, não sei. Eu falei, também não. Família inteira, quando a gente chega, era uma balsa. Ficamos quase o dia inteiro naquela balsa. Então, nós usamos. Depois, nós alugamos o GPS nas locadoras, $9,90. Depois, nós usamos o Google Maps e usamos até hoje. E aí a gente viu nascer o Waze, que revolucionou completamente. Então, eu acho que sim, nós estamos num momento de revolução. Só que diferente de outras revoluções, nós vamos ver. Nós vamos ver. Eu arrisco falar que nós dois vamos ver o que vai matar o Google, que é a maior ferramenta de busca de informações que tem no mundo. Nós dois vamos ver o que vai substituir o Google. Nós dois vamos ver as empresas que vão substituir Apple. Nós vamos ver. Então, nós estamos sendo espectadores e participantes dessa revolução, porque a gente está vendo as coisas acontecer. E inteligência artificial definitivamente é algo disruptivo. Definitivamente. Por que é disruptivo? Porque existe um padrão de comportamento antes de inteligência artificial e está surgindo um novo padrão de comportamento após a inteligência artificial. Então, é uma disrupção. E não vai ter como ficar de fora. Não tem como. Olhando para o nosso mercado, Ramon, primeiro, você olhou para a inteligência artificial muito antes do que a maioria esmagadora de todos os meros mortais, porque há 10 anos para o mercado, nós estamos falando de 2015, a gente estava com tantas outras preocupações que não era inteligência artificial como mercado, como profissionais, como pessoas. Sim. E por que você escolhe o mercado imobiliário para poder criar uma aplicação para inteligência artificial? Por uma provocação. Uma provocação de hoje uma pessoa que é sócio investidora da Morada. Nós fazemos parte do conselho de uma empresa de IA, inteligência artificial. Inteligência artificial, só um parênteses, me chamou bastante atenção 10 anos atrás por um caso que aconteceu, onde um professor da universidade, mostrando um algoritmo, eu sou formado em tecnologia, ele me mostrava o algoritmo e falava, quanto é 1 mais 1? Às vezes dava 2, às vezes dava 1,9. 2.1, falei assim, mas está errado. Ele falou, não é errado. É você passar a ver as coisas do ponto de vista probabilístico e não determinístico. Ali começou aquela história e aí a história é bastante longa.
Mas em um determinado momento eu fazia parte do conselho de uma empresa de inteligência artificial, a gente atendia as grandes corporações do Brasil, bancos, Banco Itaú, Bradesco, Banco Inter, a gente atendia a MRV, Unimed, Porto Seguro, somente grandes organizações. Em um determinado momento um dos conselheiros olhou e falou assim: por que está começando a ter inteligência artificial em tudo quanto é mercado, mas ninguém fala de inteligência artificial no mercado imobiliário? Ele falou sobre isso. O mercado imobiliário é responsável por quase 15% do PIB do Brasil. Ninguém está falando de inteligência artificial nesse mercado. Aí levantou uma oportunidade. Será que, de fato, a gente não conseguiria pegar parte desse aprendizado de outros setores e trazer para o mercado imobiliário? Então, alguns meses depois, eu e ele sentamos e falamos assim, tá bom, então vamos criar alguma coisa. O quê? Não sei. Não sei. Peguei o telefone, liguei para o Luiz, que é o sócio que eu tenho na Morada, diretor de operações da Morada. Luiz, a gente tinha trabalhado antes. Luiz, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso, não sei o que, tal. Vamos montar um negócio novo? Ele, de quê? Inteligência artificial. Para quê? Mercado imobiliário. O que é? Eu falei, ô Luiz, eu só sei essa parte, cara. O mercado é imobiliário. A tecnologia é inteligência artificial. O resto nós vamos ter que construir. Na semana... Isso é o mais fenomenal de ser empreendedor, né? Na semana seguinte, ele estava começando. E aí a gente foi entender o que era o mercado imobiliário, aonde estavam os gargalos e o que a gente fez para isso. A gente foi operar o mercado imobiliário. Então a gente criou uma imobiliária digital chamada Meu Primeiro AP. Ali nós mapeamos toda a oferta de Minha Casa Minha Vida da Grande BH, transformamos em um portal. Esse portal a gente utilizava para captar clientes, atendia o cliente, apresentava o imóvel, fazia todo o processo de negociação, fazia o repasse, a gente era correspondente bancário também, até a assinatura no perfil Minha Casa. Tudo utilizando IA. Zero IA no começo. Zero. Sabe por quê? Porque a gente descobriu, e esse foi o primeiro tapa na cara que a gente recebeu quando a gente foi empreender no mercado imobiliário. Para você construir inteligência artificial, você precisa de dados. Então a gente sentou e falou assim, ok, nós vamos automatizar processo de atendimento no mercado imobiliário. Sentamos com uma grande empresa listada na Bolsa, na Bovespa, uma empresa grande, para falar sobre dados. Sentamos em uma mesa como essa e falou assim, olha, nós vamos aplicar inteligência artificial para acelerar seu processo e tal. A gente precisa ter acesso aos seus dados. Eu lembro direitinho. O diretor de tecnologia olhou para mim e falou assim, dados? Dados. Essa pilha de papel aqui, ó. Então, por que a gente começou operando o mercado imobiliário? Para gerar dados. Aí nós fomos organizar os dados que a gente coletava. Aí nós começamos a criar inteligência artificial para acelerar o nosso processo de vendas. Então, os nossos clientes passaram a utilizar, a ser atendidos por meio de inteligência artificial. Isso ganhou robustez. A gente cresceu em maturidade até que isso virou o que é o produto que a gente vende. Então, antes nós vendíamos o imóvel, o crédito. Hoje a gente pegou essa tecnologia inteira e transformou como um produto para o segmento Porque você imobiliário. entendeu que ali era uma dor forte desse mercado, tanto das pessoas quanto das empresas. Porque uma dor que resolve o problema das empresas, mas não resolve o problema das pessoas, ela não faz sentido. Exatamente. Essa automação, essa ferramenta vai morrer. Vai morrer. Né? Vai morrer. Com certeza. E você criou a ferramenta mais disruptiva hoje de atendimento do mercado imobiliário, que chega ao ponto de não só a senhorinha, mas grande parte da base entender que está conversando com uma pessoa. Um comentário assim, nós trabalhamos com o principal sonho do brasileiro. O principal sonho do brasileiro, existem décadas, é ter a sua casa própria. Esse é o sonho do brasileiro. Mas o jovem... E uma necessidade básica, né? Necessidade básica. Porque morar é uma necessidade básica. Déficit habitacional do Brasil... Pirâmide de Maslow. Morar tá ali assim, logo na base da pirâmide. Então assim, déficit habitacional do Brasil, mais de 6 milhões de unidades, uma busca... E aquilo que você sonha, você pesquisa. Você busca informação. Você quer ver se você tem condição ou não. Se você quer comprar um carro, você sonha com um carro, você entra na internet e quer saber. É a mesma coisa com imóvel. Se eu quero ter o meu imóvel, eu sonho com aquilo dali, eu começo a pesquisar. Se eu tenho um grande grupo de pessoas no Brasil, milhões de pessoas, buscando informação sobre imóvel, isso naturalmente gera um overhead para a incorporadora.
Porque ela tem que atender todo mundo, mas nem todo mundo está pronto para comprar. Mas eu quero atender todo mundo com qualidade, mas nem todo mundo está pronto para comprar. Mas eu também não consigo ter uma estrutura infinita de atendimento somente para esclarecer dúvida. Aí você resolve o problema dos dois lados. A inteligência artificial desenvolvida pela Morada, para a pessoa interessada no imóvel, dá acesso à informação, velocidade na resposta, dá transparência, gera empoderamento. Empoderamento. Aquela pessoa que ganha R$3.000 por mês, que tem dúvidas sobre como comprar sua Minha Casa Minha Vida, seu imóvel no programa Minha Casa Minha Vida, ela esclarece a dúvida por meio da Mia, que é a Morada Inteligência Artificial. Ela faz aquilo dali. Então, você resolve o problema de esclarecer dúvida, atender rápido, com alta qualidade. E do lado da incorporadora, eu tenho o meu cliente atendido, com um custo menor do que seria ter um grande time de atendimento, atendido 24 horas, porque a inteligência artificial trabalha 24 horas, com um nível de qualidade muito grande. Agora, aquela pessoa que teve interesse, esclareceu dúvidas, e ela está de fato procurando um imóvel, ela vai ser transferida para o atendimento humano. E aquele atendimento humano vai seguir com todo o processo. Então, você resolve o problema dos dois lados, porque de um lado você tem milhões de pessoas querendo comprar imóveis e tem dúvida, e quer saber um pouco mais, quer esclarecer dúvida. Só que a incorporadora não tem condição de atender todas essas pessoas com qualidade. Todos nós temos algum tipo de experiência negativa no atendimento que foi realizado por um corretor ou um time de corretagem. Ele precisa escolher quem que ele atende, quem que não atende. Ele vai escolher quem está mais pronto para comprar. E todas as outras 99 pessoas em 100. Porque a taxa de conversão no mercado imobiliário hoje é de 1%. Ou seja, chegam 100 pessoas, uma compra. Mas as outras 99 precisam ser bem atendidas. Porque um dia elas podem comprar. E vocês focaram em atender isso, que é o início dessa cadeia. Exatamente. Então, hoje, nós temos uma ferramenta da Morada que atende muito bem essa cadeia. E daqui para frente, Ramon, como que você entende que a inteligência artificial vai atuar e vai facilitar o jeito das pessoas viverem nas outras etapas da cadeia? Porque você facilitou a etapa de apresentação e potencializou a união entre aquele que quer comprar com aquele que quer vender e agilizou, facilitou, deu tração nessa jornada. Mas agora, comprei e agora vou mobiliar, vou personalizar, vou utilizar esse imóvel. Como que você enxerga que a inteligência artificial vai facilitar o jeito das pessoas viverem e utilizarem um imóvel? Bom, nós começamos por isso, pela parte de atendimento. Mas antes da venda, tem o corretor. E o corretor também precisa de ajuda. Imagina, um produto de alto valor agregado igual a Alex coloca no mercado, ele tem um volume de características técnicas impressionante. O tipo de tecnologia, o tipo de automação, como que você personaliza, como que você não personaliza. A gente começou esclarecendo essas dúvidas para o cliente final. Mas hoje, a tecnologia da Morada, a gente criou o que a gente chama do SALIS. O SALIS apoia o corretor. Então, quando o cliente está em um atendimento e ele faz uma pergunta mais complexa, o corretor vai lá e fala: mas já vai vir com a Alexa? Não, ela é compatível com a Alexa. Ou não, sim, vai vir com a Alexa integrada em todos os cômodos. Mas qual que é a largura da vaga de garagem? O corretor não vai saber. Não, ô Salles, qual que é a largura da vaga de garagem no empreendimento da Alex? Tal, lá na Pampulha, casa número 3. A largura é tantos metros. Então, o passo seguinte foi: vamos ajudar o corretor. Vamos facilitar o corretor no atendimento ao cliente, gerando informação precisa em tempo real para ele. Exatamente. Ele não tem agora ligar lá para o setor de projetos e tal. Exatamente. O cara está ocupado, não pode responder agora, o cliente está esperando. Pronto, esfriou a venda. Exatamente. É isso aí, exatamente isso. Agora a gente entra no pós-venda. Então, o pós-venda entra toda a jornada que você tem como incorporador de dar o suporte ao cliente no pós-venda. Pode ser abrir uma solicitação de manutenção, uma dúvida se você pode furar aquela parede ou não pode furar aquela parede, se você pode instalar um equipamento com uma determinada carga. Tudo isso está sendo trabalhado agora com a inteligência artificial.
Eu estou em um condomínio, aquele serviço específico está disponível 2 horas da manhã? Não está? Então, a inteligência artificial, em termos de atendimento, ela passa a ser utilizada agora no pós-venda para esclarecer aqueles pontos de dúvida e de suporte a quem comprou um imóvel de forma instantânea também. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro imóvel, a gente recebeu um livro, um livrinho, né? E aí o livrinho falava onde pode furar, onde não pode, qual que é a carga, o tipo disso, o tipo daquilo, etc. E eu ficava pensando, se eu perder esse livro, Tô enrolado. Acabou a minha vida, como é que eu vou fazer? Então ele ficava guardado, eu te falo onde ele tá até hoje, aposto. Tá na gaveta ali, no quarto de casal, então tá ali. Hoje isso tudo já é facilitado com a inteligência artificial. Qual que é a sua casa? É a 4. Tá bom, o que você tá querendo fazer? Não, eu tô precisando pregar um prego na parede X, me manda uma foto. Então, aí você pode pregar. Não tem problema nenhum. Mas eu posso furar? Pode furar. Okay. Não, eu estou precisando trazer um gerador, porque eu vou fazer uma festa, etc. Aonde que eu vou plugar isso? Então, esse tipo de informação, ou não, eu estou em um condomínio que empresta alguns serviços. Eu quero reservar um horário para utilizar a máquina de lavar compartilhada. Ok, manda uma mensagem no WhatsApp, reserva para mim sábado de 8 às 9 da manhã a máquina de lavar, aquela reserva está feita. Então, você passa a ter uma experiência diferenciada para aqueles moradores utilizando a inteligência artificial. Em contrapartida, reduzindo o trabalho do porteiro ou do zelador, ou seja, ele vai concentrar em outras atividades e não nessas atividades tão básicas. Né? Nós vamos ver nos próximos anos, então, a inteligência artificial ser aplicada como uma grande assistente, uma grande concierge para a vida das pessoas. A ponto de eu estar aqui, por exemplo, tomando café da manhã, abri a geladeira, vi que peguei os últimos ovos e o último suco de laranja, e também vi que a fruta está acabando, que não tem água com gás. Chamar a minha assistente, por exemplo, na Lex, nós temos lá a própria Lex. Falar com ela para poder fazer uma lista de compras, ela ratificar aquela lista de compras, subir meu pedido em algum do aplicativo por aí de compras, e eu já tenho meu cartão de crédito e aquela compra chegar na minha casa às 5 horas da tarde. Ou até mais fácil. Eu abro minha geladeira, tiro uma foto da minha geladeira e falo, Lex, o que tá faltando aí? Com base naquela foto, ela viu, tá faltando ovos, tá faltando verdura, abri o congelador, tá faltando carne também. Ok, tirei uma foto. Eu posso fazer um vídeo da minha despensa e falar, Lex, o que tá faltando? E ela vai me falar. Ela pode, inclusive, estimar quanto vai custar. Ela pode comparar o preço em vários lugares. Falar, olha, se for no mercado X é 500 conto. Se for no outro, então, ali já é 700. Por quê? Porque a carne está mais cara. Então, é isso que a gente está chegando, né? No mercado imobiliário, de fato, então, nós vamos conseguir enxergar aplicabilidade, como nós estamos vendo no e-mail, surgir. Sim. Daqui a pouco, então, nós vamos ver surgir ferramentas. Já está surgindo aí o Salles para ajudar o corretor, já vai surgir alguma coisa que vai falar o manual da minha casa em áudio, vídeo e discussão, pós-venda, manutenção e uma concierge completa. Exatamente. Uau. Exatamente. Dentro da Lex, a nossa jornada de experiência, ela se baseia exatamente em ter empresas como a Morada, com esse tipo de ferramenta, trazendo toda essa facilitação para dentro da sua realidade. Isso muito mais do que instrução aqui, isso é uma ferramenta que daqui a pouco vai estar disponível também para a sua casa, mas hoje a concentração do nosso esforço está em facilitar o jeito das pessoas viverem tudo. Então, quando você pensa numa casa inteligente, não é uma casa que tem tomada USB ou tem uma Alexa, mas que sim, ela tem uma jornada de inteligência desde o atendimento, passando para a utilização e tudo mais, né? Olha só. Exatamente. Sabe qual que é o maior desafio de um episódio como esse? É porque nessa altura do campeonato, quando a gente começou a aquecer os motores, já está na hora da gente direcionar aqui para as nossas considerações finais. Eu teria perguntas para pelo menos mais uns 2 episódios aqui, Ramon, para a gente começar a discutir. Então agora é aquele momento que você já fala assim, não acredito,
tá acabando. Mas olha só, eu te garanto que não só esse tema vai voltar aqui no LexiCast, mas o Ramon também estará conosco aqui, já está intimado a estar conosco. Pode contar porque comigo. nós temos que enveredar em várias questões, mas para fechar esse podcast de hoje, eu quero colocar assim um assunto que abalou aí os mercados, o mundo, as notícias e principalmente a questão da inteligência artificial recentemente, que foi a DeepSeek, a inteligência artificial chinesa. E aí eu quero te perguntar aí, para a gente encerrar esse papo de hoje, sobre isso e sobre me fala, o que realmente aconteceu e o que nós vamos ver a partir daqui, nessa guerra americanos versus chineses no domínio da inteligência artificial, né? Assim, eu acho que a grande novidade, o que aconteceu, né? Vamos simplificar bastante, né? Há 2 semanas atrás, a DeepSeek, uma empresa de tecnologia e inteligência artificial chinesa, publicou seus resultados de tecnologia, seus modelos de inteligência artificial, com um nível de qualidade muito alta, mas a um custo muito baixo. Qual que é a consequência disso? O custo, no caso de inteligência artificial, é máquina, computador. E aí, o que acontece? Se eu preciso de um menor volume de computadores, eu vou precisar de comprar um menor volume de máquinas. Então, a demanda por máquinas que está aquecido por conta de inteligência artificial passa a ser menor. O que aconteceu com a ação das empresas americanas envolvidas nisso? Todas caíram. Ou seja, se antes eu ia vender X equipamentos, eu vou vender X dividido por 10. Então, de forma geral, o que aconteceu foi, a DeepSeek apresentou seus resultados falando, eu consigo chegar nos mesmos resultados dos americanos por um custo muito menor, 20 vezes menor. Uau! 20 vezes menor. A novidade, Renan, não foi o fato de ser chinês. 7 anos atrás eu tive na China e uma das grandes novidades eram os centros de inteligência, de tecnologia e inteligência artificial. 7 anos atrás, todo mundo sabia que isso estava acontecendo. Só que nos últimos anos foi criado um conceito de que inteligência artificial somente poderia ser desenvolvido por grandes players. Google, Microsoft, Apple, Amazon, que eles vão gastar bilhões e bilhões e bilhões e aí o monopólio é deles. E isso foi sendo criado como um conceito, a chegar a um ponto que as pessoas falam assim, olha, não tem nada o que brigar nesse mercado mais. Quem já tem dinheiro, já está estabelecido, pronto, acabou. Então, só para ter uma base referencial de dinheiro, para se treinar, que é o termo técnico, para se ensinar uma inteligência artificial do GPT ou da OpenAI, custa em média $100 milhões. Uau! $100 milhões. O que a DeepSeek fez? Ele falou assim, eu apresento resultados semelhantes, só que eu gastei 6. Que isso, cara? $6 milhões. Existe toda uma discussão se isso é verdade, se não é verdade, e aquela coisa toda que se um copiou do outro, não copiou, e aí foram descobrir que na verdade a DeepSeek usava a OpenAI para treinar o seu modelo, um uso super inteligente, etc. Mas a grande questão que aconteceu foi, não são só os grandes que vão desenvolver essa tecnologia, os pequenos também. $6 milhões é muito dinheiro, mas é muito diferente de $100 milhões. Então, abriu um espaço para que novas empresas de menor tamanho gerem resultados tão sensacionais quanto OpenAI, ChatGPT, Google com Gemini, Amazon e Apple e todas essas grandes empresas. Então, a grande revolução, a grande disrupção que aconteceu não são só os grandes, os pequenos também. E isso muda com todo o balanceamento que acontece no mercado de investimentos. No dia que os resultados foram apresentados, o mercado de capitais americano perdeu $1 trilhão em valor. Por quê? Existe uma grande concentração em empresas de tecnologia. Se a demanda de empresas de tecnologia americana vai reduzir, essas empresas valem mais. Então, na verdade, não é um modelo de inteligência artificial melhor do que já existe, não tem nada disso. Ele continua sendo pior, a qualidade é inferior, mas é mais barato.
E é uma empresa uma pequenininha. discussão para questionar Exatamente. o custo efetivo para poder continuar avançando e também, talvez, uma aceleração ainda maior Exatamente. nesse processo, abrindo espaço para menores empresas e agora para um número muito maior de empresas. Muito maior. E aí foi isso que aconteceu. Então esse é o ponto agora. Então não é a China dominando sobre os americanos ou vice-versa, mas uma grande reorganização possível do mercado de inteligência artificial. E o que a gente ganha com isso? O custo das soluções que nós utilizamos e compramos de inteligência artificial vai cair. Quando, mais ou menos 18 meses atrás, dependendo da tarefa que a inteligência artificial fazia, me custava R$8. Essa mesma tarefa hoje me custa 15 centavos. Isso já aconteceu antes da discussão da DeepSeek. Então, o que nós estamos falando é, se o custo para construir a tecnologia e consumir a tecnologia está mais barato, então está mais barato de colocar num dispositivo, está mais barato de colocar no relógio, está mais barato de colocar para ser seu assistente pessoal, está mais barato para ser seu concierge. Então passa a ser mais acessível, mais pessoas utilizam. E aí o benefício da tecnologia fica sendo cada vez mais impactante para a sociedade de uma forma geral. Então, é o que você disse, abriu-se uma discussão, um paradigma foi quebrado, não precisa ser gigante. Você pode ser pequenininho e você vai construir algo que seja muito interessante e acessível para a sua base. Depois de tudo que você ouviu aqui, uma coisa é certa, não tem mais volta. Inteligência artificial não só já faz parte da sua vida, quer você queira ou não, como continuará e se intensificará a fazer parte a cada dia mais. E ela vai ser a responsável por tornar a sua casa mais inteligente, por tornar a sua vida mais simples, desde que você tenha também inteligência e sabedoria para poder utilizá-la e aplicá-la. Realmente, ela vai te ajudar a potencializar os seus resultados, otimizar seu tempo. E talvez a gente nem precise entrar em discussões como jornada 6x1, 4x1, mas agora sendo mais produtivo. Eu tenho mais horas no meu dia, mais horas na minha semana, eu consigo produzir mais. E isso pode nos trazer, sim, qualidade de vida, momentos melhores com as nossas famílias, tempo para ler um livro, para poder correr, fazer exercício, que no final do dia é isso que a gente quer, uma qualidade de vida melhor. Na Lex é isso que a gente busca, é isso que a gente está buscando quando a gente busca a Morada e tantos outros parceiros que você tem visto por aqui. Ramon, muito obrigado por esse tempo, por essa aula aqui. Eu geralmente falo muito aqui nesses episódios, você sabe disso, e nesse episódio eu estou aqui assim como um bom aluno, como um bom ouvinte. Se você quer saber um pouco mais dessa solução da Morada, entra lá, fala aí as páginas da Morada para nós, Ramon. Sim, o nosso site é morada.ai, morada.ai, né? AI em inglês, ou nas redes sociais, Morada aí no Instagram e no LinkedIn. Então ali tem todas as informações dos produtos que a gente desenvolve e como que a gente pode ajudar as organizações nesse processo. Agora, uma dica, Renan, uma dica muito importante para quem está nos ouvindo. Use inteligência artificial. Use. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. A gente está no momento que você precisa usar. Utilize inteligência artificial. Quando você estiver escrevendo um e-mail, peça ajuda à inteligência artificial. Quando você veja, somente use. Porque esse é o tipo de tecnologia que você só aprende a lidar com ela usando. Você não vai conseguir baixar um manual falando como você vai utilizar. Não, você tem que construir. As pessoas que conseguem extrair o maior benefício de inteligência artificial são aquelas que fazem as perguntas mais adequadas. Então, use. Agora, inteligência artificial não é Maria mágica, não. Faz o meu trabalho aí. Não, mas como assim faz o meu trabalho aí? Dá um contexto. Olha, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia e inteligência artificial. Vou participar de um podcast sobre IA. Sugere para mim 4 tópicos que eu preciso falar. Tá feito. Eu vou dar uma entrevista para o Estadão falando sobre os impactos de IA no mercado de trabalho. O que eu não posso esquecer? Estou escrevendo um e-mail para o meu chefe pedindo um aumento. Qual que é a melhor abordagem? Então, assim, sendo específico, você vai conseguir extrair excelentes resultados da IA. Agora, sendo generalista,
aí vira uma máquina de geração de Lorem Ipsum. A ratificação de que a inteligência artificial não vai substituir as pessoas inteligentes e que sabem o que desejam e aonde desejam chegar. E para a gente fechar, Ramon, último tópico, se você pudesse resumir em uma frase, como é que a IA vai mudar, vai transformar o mercado imobiliário? Qual seria? Eu acho que a IA ela vai trazer maior produtividade para todas as pessoas, todo o elo, fornecedores, processo de construção, incorporação de forma geral. Todas as etapas vão ser mais produtivas na medida que as pessoas têm acesso à informação. E para mim, acesso à informação é empoderamento. As pessoas elas estarão empoderadas a partir do momento que elas conseguem reduzir tarefas repetitivas e elas têm acesso à informação. Então, para mim, o resumo dessa conversa toda é: IA traz ao mercado imobiliário ganho de produtividade, um ganho enorme de produtividade, acesso à informação, e isso gera um processo de empoderamento de todos os que estão envolvidos, principalmente quem quer comprar um imóvel. Uau! Principalmente. Se você gostou e se você quer ver mais, ouvir mais, entender mais sobre conteúdos como esse aqui, por favor, já deixa seu like. Já compartilha esse episódio, porque esse tema, ele é realmente instigante, desafiador. E eu quero já agradecer aqui o Ramon, né? Você pode aí, segue as redes sociais da Morada AI, já segue aí o LexiCast, Lex Smart House, no Instagram, no YouTube, e se prepare, porque essa temporada, eu tô te falando, ela vai mudar o patamar do que você conhece de podcast aí sobre o mercado imobiliário. Ramon, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Foi um privilégio, foi uma aula realmente ter você aqui hoje com a gente. Amém. Muito obrigado, Renan, pela oportunidade. Prazer estar aqui. Pode sempre contar comigo. É um grande prazer estar aqui com você. Obrigado. E para você, um forte abraço e até o próximo episódio do LexiCast.